A história é sobre minha mãe e meu pai, que aconteceu quando eram recém-casados e tinham comprado sua primeira casa juntos. Minha mãe estava tão animada por viver sozinha com meu pai. Ambos estavam na casa dos 20 anos, e ela morava com os pais até então. A casa que compraram era mais para reforma, mas o estilo era exatamente o que minha mãe queria, e a localização era exatamente o que meu pai queria. Era mais rural, no campo, do que minha mãe gostaria. Mas ambos conseguiram algo que os deixou felizes, e o compromisso era importante. Eles se mudaram no final de agosto, e tudo estava ótimo. O clima ainda estava quente, mas eles sabiam que dias mais frios estavam por vir, com o outono chegando. No início de outubro, eles ouviram na cidade que tempestades eram esperadas nessa época do ano. Pelo que parecia, podiam ser realmente ruins, com ventos fortes e chuva. E numa tarde de quinta-feira, no final de outubro, houve um aviso de tempestade para a área deles. Eles perguntaram às pessoas na cidade o que deveriam fazer para uma tempestade como essa, e todos disseram a mesma coisa: tapar todas as portas e janelas, e só por precaução, desligar toda a energia. Eles não entenderam essa parte, mas realmente não importava, já que meu pai ainda estava no processo de obter uma licença para a eletricidade na casa. A tempestade estava chegando muito cedo no dia seguinte, e naquela noite, tanto ela quanto ele passaram horas tapando todas as portas e janelas. Quando finalmente terminaram, a tempestade começou a se aproximar. Eles fecharam a porta da frente e a selaram por dentro o melhor que puderam e foram para o quarto. Seu caminho era iluminado por pequenas velas que seguravam. Minha mãe e meu pai esperaram a maior parte da tempestade em seu quarto, lendo seus livros e jogando jogos de tabuleiro. Eles tentaram dormir, mas o barulho do vento e da chuva os mantinha acordados. Por volta das 3 da manhã, os ventos pareciam aumentar. Estava ficando mais alto, até fazendo a casa tremer. Eles ouviram árvores caindo na floresta ao redor da casa, enquanto caíam com um estrondo alto. O som do estalo e estalido dos galhos começou a realmente assustar minha mãe. Ela estava preocupada com uma árvore possivelmente caindo na casa, e eles não sabendo quando ou onde cairia. Eles ouviram o som de uma árvore se quebrando da base pela 1000ª vez naquela noite. Só que desta vez, quando caiu, ouviram o som do metal se esmagando e o alarme do carro disparou. Agora, mesmo que quisessem, realmente não havia como escapar da tempestade, pelo menos de carro. Então aconteceu. Uma árvore caiu bem em seu quarto. Detritos voavam por todos os lados, e a força com que caía lançou minha mãe para trás vários metros. Estava completamente escuro, exceto pelo ocasional raio que iluminava o que restava das paredes do quarto. Minha mãe estava assustada e confusa, enquanto chamava o nome de meu pai. Vento e chuva varriam agora o buraco enorme, no que antes era seu refúgio seguro. O rosto de minha mãe estava coberto com seu cabelo molhado, e ela tentava desesperadamente tirá-lo dos olhos para que pudessem encontrar meu pai. Ele não estava respondendo aos seus chamados para que viesse até ela. Minha mãe começou a acreditar que a árvore poderia tê-lo esmagado. A dor que ela sentia naquele momento era imensa, e até ouvir um gemido vindo ao lado da árvore caída, ali, no chão ao lado da cama, estava meu pai. Seu braço estava preso embaixo da árvore e ele quase estava sendo afogado pela chuva em seu rosto. Minha mãe pegou uma capa de chuva próxima, que costumava estar no armário agora destruído, e protegeu seus 2 rostos. Ela não conseguia exatamente dizer, por causa de tudo o que estava acontecendo ao seu redor, mas meu pai estava perdendo sangue rapidamente. Ele estava completamente fora de si, e realmente não sabia o que estava acontecendo ou o que acabara de acontecer. Ele continuava pedindo para minha mãe ajudá-lo a se levantar, uma e outra vez. E ela teve que dizer a ele que ele estava preso e que tinham que esperar por ajuda. Eles não tinham energia, então nenhum telefone fixo. E isso foi numa época antes dos celulares. E minha mãe se sentia sem esperança. Ela pensou que ia perder o homem que amava. Ela tinha apenas uma opção:
Foi um pensamento passageiro em sua mente, que durou apenas um segundo, mas foi trazido à vida quando meu pai pensou na mesma coisa e disse a ela para fazer isso. Ele estava começando a recuperar a consciência agora, mas felizmente, seu corpo estava em choque o suficiente para garantir que ele não sentisse dor. Ele disse a ela que ela tinha que ir até a casa dos vizinhos e tentar pedir ajuda. Mas minha mãe disse a ele que não havia como ela deixá-lo. Ela nunca se perdoaria se o deixasse e voltasse para seu corpo sem vida, onde ele teria morrido sozinho. Então, em vez disso, ele sugeriu o que ela estava pensando silenciosamente. Precisavam cortar o braço dele. Os segundos pareciam horas no tempo que passou depois que ele sugeriu algo para o qual ela não estava tão preparada para fazer. Ele continuava a tranquilizá-la de que tudo ficaria bem. Ele a instruiu a pegar seu machado ao lado da cama. Ele o mantinha lá caso de invasores durante a noite. Então ele disse a ela para amarrar algo bem apertado na parte superior de seu braço para diminuir o fluxo sanguíneo para a área. Minha mãe me contou várias vezes que aquele momento foi o mais assustador de toda a vida dela. Mais assustador do que o parto, de alguma forma mais assustador do que ser mãe de primeira viagem. Ela ergueu o machado e ele implorou para que ela não hesitasse. A hesitação só poderia resultar em mais ferimentos para ele e talvez até para ela. Ela contou lentamente até 3, e quando o vento e a chuva pareciam diminuir naquele segundo, ela cravou o machado em seu braço. Ele gritou e ela chorou quando percebeu que não tinha atravessado completamente. Agora ela estava certa de que poderia ter dado a sentença de morte dele. Mas meu pai estava tão calmo quanto poderia estar naquela situação e disse a ela para tentar de novo. Ela estava com medo e levou 1 segundo para se recompor, mas não tinha 1 segundo. Ele disse a ela que ela precisava fazer isso imediatamente, ou ele não teria chance. Ela o levantou mais uma vez, e em mais um golpe, ele estava livre. Ela pegou uma camisa próxima que estava relativamente seca e a enrolou em torno do toco que agora substituía seu braço. Eles, ambos segurando um ao outro, escalaram sobre os pedaços agora quebrados de destroços que eram uma vez sua casa e começaram a fazer o caminho até a longa entrada na esperança de alcançar a casa do vizinho a tempo de conseguir ajuda. Meu pai começou a se apoiar em minha mãe para se sustentar enquanto continuava a perder sangue. A lama estava basicamente só escorregadia e os atrasava numa situação em que precisavam ir o mais rápido possível. Quando chegaram ao final da entrada, meu pai começou a ficar sem forças. Minha mãe praticamente o carregava, o arrastava. Ela não estava pronta para desistir, enquanto implorava para ele não desistir. Chegou a um ponto em que ela finalmente não conseguia mais carregá-lo. Ela o deitou debaixo de uma árvore, num local que achava mais seco que o resto, e lentamente e tristemente se despediu do homem com quem achava que envelheceria. Ele estava consciente o suficiente para deixá-la saber que a amava e que sempre estaria com ela, mesmo que não fosse pessoalmente. A manhã chegou cedo e a tempestade diminuiu. Minha mãe foi encontrada à beira da estrada quando os vizinhos estavam indo para a cidade. Ela ainda estava agarrada a meu pai e chorando em seu peito. A polícia foi chamada, mas é claro que nada poderia ser feito para salvar meu pai. Minha mãe nunca realmente superou completamente a morte dele, e o quão traumática foi toda a noite. Ela descobriu que estava grávida de mim apenas 1 mês depois, e sempre disse que eu sou o maior lembrete do homem que ela amou tão profundamente. Ela não se casou novamente, e eu só ouvi essa história uma vez, quando ela achou que finalmente era grande o suficiente para entender por que meu pai nunca esteve em minha vida e o que aconteceu com ele. É muito traumático para ela pensar nisso. Nossa casa ainda está cheia de fotos deles juntos e todo ano celebramos o aniversário dele. E é claro, sinto muito por ela. Não consigo imaginar como deve ter sido difícil começar uma vida com alguém apenas para tê-la arrancada de você tão rapidamente. Meu marido faz tudo pela nossa família.
Se não fosse por ele, não haveria como eu e nossos filhos sobrevivermos aqui sozinhos. Para contexto, meu marido sai por alguns meses durante o ano para trabalhar nas ferrovias, enquanto eu e as crianças ficamos na fazenda cuidando de todos os nossos animais e cultivando nosso jardim. Quando meu marido volta, é sinceramente um alívio, já que ele consegue trabalhar nos projetos maiores e mais práticos ao redor da propriedade. Bem, nossa família estava precisando de algo, e no primeiro ano na propriedade, não tínhamos água corrente no galpão em que atualmente moramos. Sim, galpão. Convertemos um galpão de 12 por 30 pés em uma pequena cabana para as crianças, meu marido e eu. Está tudo bem, dá para o gasto, nos mantém secos durante os meses úmidos e nos mantém aquecidos durante os meses frios. Mas o que sempre me incomodou foi a falta de um banheiro. No primeiro ano, literalmente estávamos indo para o mato com um rolo de papel higiênico biodegradável, e eu estava cansada disso. Já tentou fazer um filho de 2 anos ir ao banheiro, quando tudo ao redor dele chama mais atenção do que você? É impossível. Então, para remediar essa situação, pedi ao meu marido muito habilidoso para construir um banheiro externo. Nada sofisticado, apenas um pequeno prédio onde pudéssemos ir ao banheiro em paz. Ele estava absolutamente a bordo e positivo de que poderia fazer isso. Nosso galpão felizmente tinha eletricidade, alimentada por nosso gerador a diesel do lado de fora. Então meu marido passou uma semana inteira pesquisando exatamente do que precisava para construir o banheiro externo e como ele iria fazer isso. Ele até comprou uma nova motosserra muito cara só para poder derrubar uma de nossas árvores ele mesmo e usar a madeira. Eu não gostei muito disso, porque achei que parecia perigoso, mas ele estava tão certo de que poderia fazer isso, porque adorava me lembrar de que já tinha derrubado muitas árvores antes. Então desta vez não seria um problema. Decidi confiar que ele sabia o que estava fazendo. Chegou o dia para ele derrubar a árvore, e dizer que eu estava nervosa seria um eufemismo. Fiquei no galpão com nossas filhas e esperei pacientemente ele entrar e me dizer que a árvore havia caído e que estava tudo feito. Ouvi o ronco de sua motosserra e o som horrível dela cortando a madeira. Fiquei reconfortada ao saber que um de nossos vizinhos tinha passado para ajudá-lo, então pelo menos ele não estaria sozinho. O forte estrondo da árvore aumentou minha ansiedade por um segundo, mas quando olhei pela janela e vi o grande sorriso no rosto do meu marido e o sinal de positivo, soube que estava tudo bem. Decidi ficar na pequena varanda do lado de fora da porta do nosso galpão para assistir ele derrubar a árvore. Por cerca de 1 hora, tudo parecia estar indo bem. Agora não sei nada sobre motosserras ou derrubada de árvores, então só posso descrever para você o que vi do jeito que vi. Meu marido e nosso vizinho estavam cortando a árvore em extremidades diferentes, e eu percebi que meu marido estava tendo dificuldade para passar por uma parte específica da árvore, mais em direção ao que costumava ser a base do tronco. Assisti horrorizada enquanto ele colocava a perna sobre o tronco da árvore para ter mais alavanca e gritei para ele parar. Claro que eles não puderam me ouvir, já que tanto meu marido quanto nosso vizinho estavam usando proteção auricular. Comecei a correr em direção a eles, na esperança de impedir meu marido de possivelmente se machucar. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu estava a pelo menos 100 metros de distância e simplesmente não era rápida o suficiente. Enquanto corria e gritava para meu marido parar, assisti ele colocar a motosserra contra a casca mais uma vez. Só que desta vez, quando ela retrocedeu, não foi para um espaço aberto. Ali estava a perna dele. A corrente rasgou através da canela dele e o sangue imediatamente espirrou e escorreu da ferida. Ele gritou de dor e jogou a motosserra no chão. Nosso vizinho apenas nos olhou com olhos arregalados e eu gritei para ele buscar ajuda. Corri para o lado do meu marido e honestamente não tinha ideia do que fazer. Estava entrando em pânico. Ele estava em pânico e era puro caos. Olhei para a perna dele e vi só carne desfigurada através de todo o sangue. Meu marido começou a gritar, e literalmente,
Não havia como parar o choro que vinha da boca dele, e eu não ia pedir para ele parar. Só conseguia imaginar o medo e a dor que ele devia estar sentindo. Pensei por um segundo e lembrei de um vídeo que assisti no YouTube sobre como fazer um torniquete com um pedaço da sua roupa. Sem pensar duas vezes, usei uma faca para cortar um pedaço de pano da minha camisa xadrez. Posicionei-o acima da ferida na perna do meu marido e amarrei apertado. Usei um pedaço de madeira que estava por perto e amarrei ao pedaço de pano, girando-o repetidamente o mais apertado possível para cortar o fluxo de sangue para a metade inferior da perna dele. Ele já havia perdido tanto sangue e fiquei assustada quando percebi que seus gritos ficaram mais silenciosos a cada respiração que ele dava. Nosso vizinho voltou com a esposa e ela carregava o que parecia ser um kit de primeiros socorros. Eles nos informaram que ligaram para a emergência e uma ambulância estava a caminho, mas não chegaria por mais 30 ou até possivelmente 45 minutos, e a principal coisa que disseram para fazer era garantir que o sangramento fosse o mínimo possível. Pelo que pude ver, o torniquete que fiz estava funcionando, mas meu marido não estava melhorando. Seus gritos haviam parado e finalmente ele conseguia falar comigo. Eles disseram que ele estava sentindo dormência e que seu corpo estava frio. Trouxemos cobertores para ele e tudo o que pude fazer foi sentar ao seu lado e esperar pela ambulância chegar. Ele repetia várias vezes o quão assustado estava e eu estava tentando ser corajosa por ele. Mas, meu Deus, estava aterrorizada. Eu precisava dele. Nossos filhos precisavam dele. E eu nunca deveria tê-lo deixado cortar aquela árvore. O vento começou a soprar e sujeira começou a entrar na ferida. Eu realmente não sabia o que fazer, mas pareceu uma boa ideia na época pelo menos cobrir sua perna com algo. Peguei uma toalha limpa do galpão e disse para ele se preparar enquanto a colocava em sua perna. Enrolei cuidadosamente a toalha ao redor do que restava da parte inferior de sua perna, e surpreendentemente ele disse que não sentia muito lá embaixo mais. Seu rosto ficou branco, e ele ficou cada vez mais frio. Quando a ambulância chegou, ele tinha estado inconsciente por cerca de 10 minutos. Liguei para minha mãe para vir buscar as crianças, e nossos vizinhos cuidaram delas até ela chegar. Fui com o meu marido para o hospital. Ele tinha perdido muito sangue, e no início, os médicos não tinham certeza se ele sobreviveria. Eles acabaram tendo que amputar sua perna abaixo do joelho. Infelizmente, ele desenvolveu uma infecção pós-cirúrgica e precisou de uma segunda amputação 2 semanas depois, desta vez acima do joelho, e ele ficou arrasado. Ele achava que a vida como ele conhecia tinha acabado, pois seu propósito na vida era fazer atividades que ele pensava não poder mais fazer sem sua perna. Ele ainda está passando por sua jornada de recuperação, mas está muito melhor mentalmente. Ele está determinado a fazer tudo o que fazia antes do acidente, e por enquanto estamos ficando com minha mãe na cidade enquanto ele se recupera. Só estou feliz que aquele dia não tenha terminado com a perda do meu marido e pai dos meus filhos. No ar, provavelmente a coisa mais assustadora que já ouvi foi o chamado de socorro de uma pequena aeronave de aviação geral caindo. Isso foi por volta de 2014 no Noroeste Pacífico. Ele tinha acabado de estourar uma cabeça de cilindro e o óleo estava espirrando em todo o para-brisa. Você podia ouvir o pânico em sua voz enquanto ele comunicava que não podia ver e estava tentando informar sua posição para alguns aviões comerciais para que pudessem retransmiti-la para o controle aéreo. Verifiquei as notícias naquela noite e ele realmente morreu no acidente. Foi uma sensação bem estranha saber que ouvimos as últimas palavras de um piloto lutando por sua vida enquanto estávamos apenas voando acima das nuvens a 35 mil pés, completamente impotentes para fazer qualquer coisa além de tentar alcançá-lo pelo rádio. Já voei para alguns destinos estranhos, mas um dos mais assustadores foi Ciudad Juárez. Eu e 2 comissárias de bordo estávamos entediados em uma escala em El Paso. Então decidimos tomar umas bebidas por volta das 11 da noite.
Bebemos até os bares fecharem às 2 e, ao sair, perguntamos ao barman se havia mais algum lugar aberto. A menos que vocês queiram visitar a cidade Juarez, ele brincou. Olhei para as comissárias. Nós encolhemos os ombros, assentimos e dissemos, ok. Ele ficou chocado que o levamos a sério. Caminhamos a curta distância de volta ao hotel, pegamos nossos passaportes e partimos para o México. Antes de sair, perguntei às comissárias, ambas mulheres, se elas tinham certeza de que estavam bem com isso. Sim, claro, desde que você vá também. A coragem líquida havia oficialmente anulado qualquer medo de ser sequestrado ou decapitado, e lá fomos nós. Então caminhamos 20 minutos ao sul até a fronteira. El Paso estava completamente silenciosa, exceto por alguns sem teto, alguns tropeçando por aí e claramente sob a influência de drogas, mas nenhum deles nos incomodou. Chegamos à fronteira mexicana e os guardas levaram um segundo a mais para olhar para os 3 gringos loucos antes de nos deixar passar. Eram quase 3 da manhã nesse ponto, e éramos 3 pessoas na casa dos 20 anos vagando pelas ruas de Ciudad Juarez à noite. Não sei o quanto você sabe sobre essa cidade, mas não é exatamente seguro à noite, especialmente para não locais. As ruas estavam bastante vazias e não havia um único bar aberto, mas todos que passávamos paravam no meio da conversa e nos encaravam enquanto passávamos. As comissárias estavam ficando nervosas e andando tão perto de mim que estávamos nos tocando. Provavelmente estivemos em Ciudad Juarez por cerca de 1 hora, e de alguma forma conseguimos navegar pelas ruas escuras e desertas até a mesma faixa que entramos. Nesse ponto, estávamos perto o suficiente da fronteira para que houvesse algumas luzes de rua ainda acesas. De repente, 2 locais saíram das calçadas escuras para a rua, onde estávamos caminhando. Quando chegaram à luz, todos nós 3 pulamos com o que vimos. Um homem e uma mulher, ambos com rostos cheios de cicatrizes, costas curvadas, suor excessivo, roupas rasgadas e dentes faltando, estavam sorrindo enquanto se aproximavam de nós. O homem estava meio falando espanhol, meio rindo. O fator surpresa de sua abordagem combinada com sua aparência se destaca como um dos maiores sustos da minha vida. Depois de perceber que eles não estavam tentando nos matar ainda, pensei, que se dane, chegamos até aqui, por que não tentar a sorte? Para minha própria descrença, realmente tentei me comunicar com o homem e perguntei se ele sabia de algum bar que estivesse aberto. Nesse ponto, as comissárias estavam tão apavoradas que cada uma se agarrou a um dos meus braços. Em qualquer outra situação que não fosse a em que estávamos, eu teria parecido bem legal. O homem simplesmente sorriu, apontou para trás dele e disse por Alá, por ali. Havia um motel com todas as luzes apagadas, exceto por uma luz vermelha constante na varanda da frente e uma luz piscando dentro de um quarto no 2º andar. Uma das comissárias se virou e disse no meu ouvido, nem pensar, precisamos sair agora. Agradeci ao homem e à mulher pelo tempo deles e corremos de volta para a fronteira dos Estados Unidos. Eles nos interrogaram minuciosamente, e com razão, já que um homem e 2 mulheres cruzando para os Estados Unidos por volta das 4 da manhã cheira a tráfico humano. Estranhamente, o número de pessoas aglomeradas nas ruas de El Paso tinha dobrado, e caminhamos rapidamente de volta ao nosso hotel. Eu estava dirigindo em uma viagem de carro pelo país, no meio do nada, no Kansas, quando um dos meus pneus estourou. Eu encostei e fui ligar para a assistência, mas meu telefone estava sem sinal. Então, saí do carro e comecei a tentar trocar o pneu sozinho. Depois de pouco tempo, um policial parou e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse, sim, obrigado, oficial. E ele disse, por que você está com sorte? Eu conheço o melhor guincheiro. Ele pode te levar para a cidade e você pode resolver tudo sem problemas. Os mosquitos estavam me devorando vivo e, sinceramente, eu só tinha um pneu sobressalente do tipo Donut e não fazia ideia de como trocá-lo corretamente.
Então eu disse, sim, por favor, e o policial ligou para o guincho. Depois de pouco tempo, o guincho chegou e o policial foi embora. O motorista perguntou, para onde eu estou te rebocando? E eu disse, não sei, para a cidade, eu acho, para algum lugar onde eu possa consertar meu pneu. Ele disse, bem, você está com sorte, porque eu conheço o cara no único lugar que está aberto agora e que pode consertar isso para você. Eu disse, ok, parece bom. E ele nos rebocou até a oficina mecânica. Isso era basicamente uma cidade fantasma, se é que se podia chamar de cidade. O motorista do guincho e o mecânico ficaram conversando por algumas horas enquanto meu pneu estava sendo consertado. Vale lembrar que não havia mais ninguém lá além de mim e meus passageiros. Não havia mais ninguém à vista. A cidade estava vazia, exceto pelo posto de gasolina conectado à oficina. Finalmente, eles saíram e disseram que estava tudo pronto e me deram as duas contas, uma pelo conserto e outra pelo reboque. $1.200 no total, por um pneu e um reboque de 5 milhas, para um Grand Am 90 e um que nem valia tanto. Eu estava furioso, mas não tinha opções, então entreguei meu cartão de crédito e ele disse, desculpe, cara, mas aqui só aceitamos dinheiro vivo, hehe. Eu disse, ok, então, eu não tenho nenhum dinheiro comigo, como vamos resolver isso? E ele disse, bem, você está com sorte, porque tem um caixa eletrônico ao lado, no posto de gasolina que meu amigo é dono. Então, fui ao posto de gasolina e retirei o máximo que pude em 3 ou 4 cartões diferentes, cada um com uma taxa de retirada de $20. Olhei atrás do balcão, e além do atendente do posto de gasolina, lá estavam o policial, o motorista do guincho e o mecânico, todos comendo Doritos e rindo. Tenho quase certeza de que fui enganado, e potencialmente até sabotado. Pensando bem, aquele policial chegou muito rápido, e meus outros 3 pneus ainda estavam relativamente novos. Tive que encurtar minha viagem e investir em creme de cortisona para as milhões de picadas de mosquito. Minha mãe e meu pai nos criaram na mesma casa durante toda a nossa infância, o que alguns chamariam de fora do caminho de qualquer coisa. E cara, eu odiava isso. Eu e meu irmão fomos para a escola na cidade e ouvir sobre as vidas de todos os meus amigos com as quais eu simplesmente não conseguia me relacionar só me deixava mais irritado sobre a vida que eu vivia. Uma vida cheia de limpar esterco de vaca e abater os animais com os quais sempre me apegava demais. Meu irmão nunca pareceu se importar, porém. Ele era o favorito do meu pai, ainda é, especialmente depois do que aconteceu. Para contextualizar, isso aconteceu quando eu tinha 15 anos e meu irmão estava prestes a fazer 17. Meu pai nos pediu para ir em uma viagem de caça com ele. Eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de ir até minha mãe me dizer que eu tinha que ir. Ela sabia que eu não era próximo do nosso pai e queria que isso mudasse. Ela estava esperando que essa viagem fosse a experiência de união de que ambos precisávamos. Infelizmente, eu sou bastante teimoso e tê-la me fazer ir só me fez odiar ainda mais. Foi uma viagem de 5 dias na floresta com meu pai. Ele tinha um telefone via satélite para emergências e era toda a tecnologia permitida. Ele achou que seria divertido construir nossos próprios fogos e pegar nossa própria comida enquanto estivéssemos lá. E eu estava temendo isso. O dia chegou para nós sairmos, e naquela manhã toda eu estava apenas implorando para minha mãe não me fazer ir. A súplica não adiantou absolutamente nada, é claro, e logo me vi andando atrás do meu pai e do meu irmão apenas algumas horas depois. Felizmente, não estava tão frio, e eu não teria que me aconchegar com meu pai e meu irmão para me aquecer como tive que fazer em nossa última viagem de caça. Isso foi humilhante. Não demorou muito para meu pai encontrar pegadas de urso. Vou dizer que, embora odiasse caçar e rastrear animais por dias, meu pai era ótimo nisso. Ele até liderava outras pessoas em viagens de caça durante a temporada, então eu sabia que voltaríamos com alguma coisa para minha mãe cozinhar. Rastreamos o urso pelo resto do dia, e ao anoitecer,
Encontramos um lugar suficientemente bom para acampar. Meu pai sempre insistia em dormir em redes, longe do chão para que nenhum predador pudesse nos alcançar. Eu não gostava. Meu medo de altura não permitia que eu ficasse confortável o suficiente para dormir tão alto do chão. Pode ter sido apenas 2 metros, mas ainda assim parecia aterrorizante lá em cima. Não sei que horas eram quando comecei a ouvir os grunhidos. No começo, pensei que fosse o ronco insuportavelmente alto do meu pai, mas algo era diferente. Não era tão alto e irritante quanto o normal. Era mais um rosnado profundo de algum tipo. E por mais que eu não quisesse espiar minha rede e olhar para baixo, minha curiosidade falou mais alto. Movimentei a rede apenas alguns centímetros para a esquerda, o suficiente para eu poder olhar para baixo em nosso acampamento improvisado. Estava escuro, mas o fogo ainda estava iluminando um pouco a área. Olhei para onde vinha o barulho de grunhido e quase engasguei quando vi um urso maior do que qualquer um que já tinha visto antes, em pé nas patas traseiras, logo abaixo da rede onde meu irmão estava. Senti meus olhos se arregalarem enquanto começava a entrar em pânico. Não sabia o que fazer. Bem, eu sabia o que fazer, apenas não sabia como faria. Precisava acordar meu pai. Ele saberia o que fazer. Trouxe uma barra de granola na minha rede comigo e imaginei que se a jogasse com força suficiente, acertaria meu pai com ela, acordando-o e distraindo o urso de uma vez. Mas o único problema é que eu só tinha uma chance. Respirei fundo e, com toda a força que pude, da posição desconfortável em que estava deitado, joguei a barra de granola no meu pai, esperando que fosse o suficiente para acordá-lo. No silêncio da noite, o som da barra de granola atingindo meu pai soou como uma motocicleta ligando. Felizmente, foi o suficiente para acordá-lo, só que ele acordou irritado e alto. Eu o silenciei e apontei para o urso, que agora estava indo em direção à barra de granola que tinha caído no chão. Seus olhos se arregalaram quando ele rapidamente olhou de volta para mim, percebendo a situação perigosa em que estávamos. Todas as esperanças de ele nos salvar se foram quando ele apontou para a arma encostada na árvore, no chão, embaixo dele. Ele jogou alguma coisa para o meu irmão, que acordou rapidamente e levou um segundo para perceber toda a situação também. Com todos nós acordados, sabíamos que a única coisa que poderíamos fazer era esperar. E por horas, ficamos em nossas redes e esperamos enquanto o urso nos encarava, grunhindo e farejando na nossa direção. Meu pai sussurrou que estava confuso porque o urso não tinha começado a subir em uma das árvores para nos alcançar, mas é claro que ele também estava agradecido que isso não tinha acontecido. Aparentemente, é um mito que os ursos não possam subir em árvores, o que só me fez questionar ainda mais a lógica da rede do meu pai. Fiquei grato por elas naquele momento, embora fosse melhor estar lá em cima do que no chão com um urso. Ouvimos meu irmão começar a se mexer em sua rede e vi meu pai tentando acalmá-lo. Mas, em vez de se acalmar, ele apenas apontou para a corda que prendia a rede a uma das árvores. Tinha começado a se rasgar do tecido da rede e percebemos que tínhamos que agir rapidamente. Meu pai sussurrou para mim e disse que tínhamos que encontrar uma maneira de distrair o urso o tempo suficiente para ele descer e pegar sua arma. Meu irmão e eu não achávamos que seria possível, já que o urso estava focado apenas em nós por horas, mas não tínhamos outra escolha. Decidimos que nossa melhor opção seria meu irmão sair da rede e sentar-se no pequeno galho próximo da árvore a que estava amarrado, rasgar sua rede da árvore e jogá-la em cima do urso. Era um plano estúpido, mas era o que tínhamos. Não podíamos passar o resto de nossas vidas naquela árvore. Afinal, então fizemos exatamente isso. Meu irmão subiu cuidadosamente da rede para o galho e eu me contorci quando ele começou a se inclinar para baixo. De lá, ele puxou a rede com toda a força até que ela se soltasse. Eles então desamarraram o outro lado até que estivesse livre. Contamos até 3. Meu irmão jogou a rede sobre o urso e eu acho que meu pai pensou que pular diretamente para baixo era sua melhor opção. Ele caiu um pouco com o impacto, mas felizmente
O urso estava um pouco distraído. Levou apenas alguns segundos para o urso tirar o tecido de sua face e notar meu pai no chão. Ele começou a correr na direção dele, mas não foi longe, já que meu pai já o tinha na mira e atirou nele várias vezes. Finalmente, ele caiu. E aquele pesadelo daquela viagem de caça acabou. Meu pai usou o telefone via satélite para ligar para seus amigos para ajudá-lo a tirar o urso de lá, e ele e minha mãe o prepararam em casa, como costumam fazer depois que ele vai caçar. Minha mãe não ficou feliz com o que aconteceu e disse que meu pai deveria ter sido mais responsável e mantido a arma com ele. Mas ela estava orgulhosa de meu irmão e de mim por sermos tão corajosos e por ajudarmos meu pai a abater um urso tão grande quanto aquele. Aparentemente, ele era o maior que ele já tinha conseguido. Eu não me senti e ainda não me sinto muito corajoso, embora eu estivesse apenas feliz por ter saído de lá vivo. Felizmente, agora minha mãe não me faz mais ir em mais viagens de caça com meu pai. Ele não se importa, porém, aquela viagem apenas o aproximou do meu irmão, e ele nunca me pediu para ir novamente. Ele conta para todo mundo como meu irmão foi um herói por ter jogado sua rede sobre o urso, enquanto eu apenas fiquei lá sentado. Isso me fez sentir mal por um tempo, mas não me importo desde que eu possa ficar em casa durante a temporada de caça.